Hoje nós vamos fazer uma introdução geral à Bíblia, a Palavra de Deus. Então hoje nós vamos entrar de maneira bem panorâmica nesse primeiro ponto, a Palavra de Deus. Amém, irmãos? Talvez o texto mais chave para esse tema é esse que os irmãos acabaram de ler. Esse é um versículo que todos nós devemos saber de cor. Segunda Epístola de Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Nós vemos que toda a Escritura, e essa Escritura para nós cristãos, são os 66 livros do cânon. Amém? Na Bíblia Católica, nós temos alguns livros que se chamam apócrifos ou deuterocanônicos, mas os próprios pais da igreja, eles identificam somente esses 66 livros como canônicos. Cânon significa vara de medida, ou régua. Existia um critério, uma medida para que esses livros entrassem como livros sagrados. E esses 66 livros que nós temos hoje nas nossas mãos são os livros chamados inspirados por Deus. Amém? Toda escritura é? Amém? A palavra é theopneumatos. Significa soprada por Deus. E aqui há um conceito muito interessante. Na palavra, na nossa língua, inspirar significa e expirar. Então, nós podíamos dizer que essa palavra seria melhor traduzida como exalada por Deus, soprada por Deus. Essa é a ideia. Toda a Escritura foi soprada por Deus. E existem muitas maneiras que isso aconteceu. Amém? Então precisamos entender esses dois conceitos, irmãos. Nós vamos ter dois tipos de revelação. Toda vez que Deus fala, significa que Ele está se revelando. Então a Bíblia vai partir do pressuposto que Deus existe. No princípio, Deus. Criou Deus. A Bíblia não discute com quem está falando que Ele não existe. Ela já parte desse pressuposto, que Ele é um ser que existe. Esse é um ponto. Havendo Deus, Hebreus 1, havendo Deus, outrora falado. Então nós temos dois princípios aqui. Deus existe e Deus fala. Então qual é o princípio? O princípio é um fato que Ele existe, e o segundo princípio é que esse Deus que existe, Ele se comunica. Ele deseja comunicar-se com o homem. E quando Ele se comunica com o homem, isto chama-se revelação. A comunicação de Deus ao homem das verdades a respeito do seu caráter, dos seus planos, da sua vontade, da sua salvação. Isso se encontra onde, irmãos? Aqui. A palavra de Deus também pode ser chamada de a revelação especial de Deus. Revelação especial por quê? Porque quando você abre a sua Bíblia em Romanos 1:18, você vai ler uma frase lá. Os irmãos podem
Romanos capítulo 1, versículo 18. O que está escrito lá? Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade e a injustiça. Do céu se revela, a tradução revista e atualizada diz assim: visto que a ira de Deus se revela do céu. Salmo 19 diz assim: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Isso chama-se, irmãos, revelação geral, ou revelação natural. Você sabia que qualquer homem, mesmo a parte da Bíblia, pode saber da existência de Deus, olhando aquilo que Deus fez, as obras da mão de Deus? É isso que o texto está dizendo. Isso é chamado de revelação geral, ou revelação natural. Por isso, nenhum deles é indesculpável diante de Deus. Todos eles vão ser condenados justamente porque os céus declaram as obras de Deus. Amém? Os irmãos estão entendendo? Na criação de Deus, há uma particularidade da sua pessoa. As coisas que Deus fez anunciam quem Ele é, que Ele existe. Os irmãos vão se deparar, por exemplo, com pessoas que dizem que as coisas são Deus, que a criação é Deus. Mas isso não é verdade. Ainda que a criação aponte para algo, ela não tem Deus em si mesma. Amém? Panteísmo é aquela religião que acredita que Deus está em todas as coisas. Não é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que a criação de Deus revela que Ele existe. Mas essa é uma revelação, irmãos, geral. Não é uma revelação especial. Nesta revelação, você não encontra a mensagem da salvação. Nesta revelação geral, você encontra a mensagem da existência desse ser. Amém? Os céus estão proclamando que existe um ser superior, divino, que criou todas as coisas. Isto se chama revelação especial. Essa revelação que Paulo está falando em Romanos 1,18. É revelado do céu. E isso faz com que os homens sejam indesculpáveis. Agora nós somos privilegiados porque nós temos a palavra de Deus. A palavra de Deus, irmãos, se chama revelação especial. Por que especial? Porque ela revela o caráter de Deus, ela revela os seus planos, ela revela a sua vontade, ela revela os seus propósitos, ela revela principalmente a sua salvação. Amém? E os irmãos podem perguntar assim, ou os irmãos podem anotar assim no seu caderno: Deus tem um livro. Deus nos deu um livro. Este livro contém as suas palavras. Amém? Ele contém ou ele é? Não, não é. Ele contém a palavra de Deus. Mas quando eu falo contém, não estou falando que dentro da Bíblia existem algumas palavras que são as palavras de Deus. Eu estou falando que toda a Escritura é palavra de Deus. Amém? Quando eu falo contém, é contém plenamente.
Tem um 66. É uma revelação plenária. Em cada tio e em cada ponto contém a revelação de Deus. E eu não estou exagerando. Nós vamos nos deparar muitas vezes lá na frente, nós estudando um iod, uma letrinha só. E aquela letrinha tem muito para dizer. Amém? Cada palavra contida na Escritura é divinamente soprada por Deus. Amém? Por isso, guarde bem esse versículo. Nós vamos andar muito por ele. Toda a Escritura. A versão que o Adriano leu não é uma versão muito precisa, porque ela fala assim, ó, leia para nós novamente. A sua versão. 2 Timóteo 3,16. A versão corrigida não é uma versão muito precisa desse versículo. A versão atualizada é melhor. E um dia nós vamos falar sobre versões da Bíblia. Não se preocupe. Neste versículo, quem fez o gol foi a versão revista e atualizada. Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para Está vendo? ensinar. Se nós não formos cuidadosos com o versículo está dizendo, toda escritura divinamente inspirada é proveitosa. Alguém pode entender que alguma parte dela não foi divinamente inspirada. Segundo esse versículo. Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa. Em outras palavras, a escritura que não é divinamente inspirada, mas está aqui dentro, não é proveitosa. Mas não é isso que o escritor, por trás do português, está querendo dizer. Ele está querendo dizer que toda a escritura é inspirada por Deus. É uma afirmação. Amém? Porque nós vamos nos deparar com pessoas e muitos teólogos que dizem que a Bíblia contém a palavra de Deus. Mas o que eles estão dizendo é que ela contém algumas coisas que são palavra de Deus e outras que não são. Então, quando você ouvir isso de alguém, esse é o espírito do anticristo. Esse é o espírito de Satanás. Bom, eu entendo assim, ó, tem coisas, né, principalmente no Velho Testamento, que não é Deus falando, é outras pessoas falando, né? Só que eu acho que isso é para complementar o que Deus vai falar na frente. Então, se junta a palavra de Deus, né? Tem que haver aquilo para completar a palavra. De certa forma sim, mas agora vocês vão entender uma coisa interessante. Você pode colocar que a Bíblia Sagrada, ela tem uma dupla autoria. Escreva aí no seu papel. Ela é divina e ela é humana. Por que nós estamos falando isso? Se os irmãos abrirem 2 de Pedro, outro versículo fundamental. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21. Os irmãos que eu pedirem para ler, por favor, leiam como porta-vozes, em voz alta. Amém? Segunda Epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21. Pode ler para nós, Bruna? Acima de tudo, porém, lembrem disso. Ninguém pode explicar por si mesmo uma profecia das Escrituras Sagradas, pois nenhuma das
vontade humana, mas as pessoas eram guiadas pelo Espírito Santo quando anunciavam a mensagem que vinha de Deus. Amém. Eu vou ler na minha versão aqui. Sabendo primeiramente isto, nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. Porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus. E fala assim, impelidos pelo Espírito de Deus. Eu vou explicar para os irmãos isso numa sentença muito simples. Deus falou a sua palavra através dos homens. E guarde bem isso no seu coração, irmão. Quando nós falamos Deus falou a sua palavra através dos homens, significa que Deus soprou a sua palavra e os homens a escreveram, mas eles não eram como um sax, como um violão, eles não eram um instrumento inanimado. Por isso nós vamos repetir, a Escritura, ela é tanto divina quanto humana. E aí isso vai responder a palavra do Adriano. A questão não é que Deus, em algumas daquelas passagens, estava preparando algo. Aquelas passagens mesmo são divinamente inspiradas. Aquelas passagens mesmo são palavra de Deus. Como assim, irmão? Deus falou a sua palavra através de muitas histórias no Antigo Testamento. O Espírito Santo escolheu aquelas histórias para anunciar uma mensagem. E aquelas histórias, sabe quando você lê história em Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, quando você lê aquelas histórias de Josué, de reis, Deus escolheu aquelas histórias. O Espírito Santo escolheu aquelas histórias, até mesmo as histórias. Isso é importante. Amém? Até mesmo as histórias são palavras inspiradas por Deus. Aquelas histórias continham em outros livros, e o Espírito Santo levou aqueles autores a colherem aquelas informações e colocarem na Escritura. Você não tem toda a história, todos os nuances de uma história dos reis, por exemplo, de Israel, mas o Espírito Santo escolheu aquelas partes da história dos reis e fez com que aqueles escribas tomassem aquelas partes e colocassem para que você estivesse lendo hoje elas. Então estas histórias são palavra de Deus, inspirada por Deus, impelidos pelo Espírito Santo de Deus. Amém, irmãos? Talvez você diga, você já ouviu falar de alguém assim, bom, quando eu chego naquela parte das histórias lá do Antigo Testamento, bom, aquilo é só a história daquele povo lá, não tem nada a ver comigo, sabe, não diz nada, é só uma história antiga, antiquada. Não é. Nós vamos entender ela à luz da revelação divina, e nós vamos ver muitas coisas a respeito disso. Nós vamos ver, por exemplo, que a Bíblia, irmãos, é uma unidade completa. E essa unidade tem uma mensagem de Gênesis a Apocalipse. Ela tem como se fosse um drama. Os irmãos sabem o que é um drama? Vai no teatro, vê uma peça teatral e ele tem várias cenas. E a Bíblia é como se fosse esse grande drama. Esta grande história de Deus, essa mensagem de Deus, colocada em várias cenas.
pelo Espírito Santo, sem anular a personalidade dos homens. Por que isso é importante? Isso é importante porque, se eu digo para os irmãos que a Bíblia é divina, anote aí, se ela é divina, temos que ter duas atitudes com relação a ela. Porque ela é divina. Nós temos que ter reverência e obediência. Porque ela é divina, ela foi inspirada pelo próprio Deus, através daqueles homens. Diz que homens santos falaram da parte de Deus, impelidos pelo próprio Espírito de Deus. Então, porque a Bíblia é divina, nós temos reverência com o que se trata com a palavra de Deus. Mas porque ela foi escrita por autores humanos, irmãos, então nós precisamos conhecer a linguagem. Nós precisamos nos dedicar à palavra, ao contexto, aquilo que foi aquela cultura da época, porque ela é humana. Amém? Quando os irmãos... Eu vou abrir um texto aqui que vou só ler para os irmãos aqui. Um texto de Daniel. Mas, irmão, em 2 Pedro 21, como ele fala aí que nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas, inspirada pelo Espírito Santo. Mesmo assim, ela é humana? Sim, porque Ela foi inspirada pelo Espírito Santo. quando eu falo que ela é humana, irmã, eu não estou falando que ela nasceu no homem, particularmente no homem. É isso que esse texto está falando. Não nasceu de particular, não nasceu nele mesmo. Ele foi impelido por Deus. Mas quando falo que ela é humana, falo que existe um elemento humano. Qual é esse elemento humano? A personalidade do autor. Deus não anulou aquela personalidade do autor. Por isso ela está no texto. Quando você lê João, você sabe que é João. Quando você lê Paulo, você sabe que é Paulo. Paulo tem um estilo literário. A irmã entende? Pedro tem o seu estilo literário. João tem o seu estilo literário. É nesse sentido. Nas linhas do Antigo Testamento, haviam autores que eram extremamente eruditos, como Salomão, que faziam poesias hebraicas. Aquilo ali é gramática hebraica. Está ali na Escritura. Mas é palavra de Deus, ou seja, existe o elemento físico humano, não que nasceu neles mesmos, mas o Espírito Santo não anulou a personalidade deles. Você encontra a história daqueles homens, e o Espírito Santo está contando uma história com aquela história daqueles homens. Vamos ver se a gente pode exemplificar. Por exemplo, quando nós lemos 2 Samuel, capítulo 7, nós encontramos Deus prometendo a Davi que o filho dele reinaria no trono e que Deus garantiria aquele reinado, aquela linhagem de reis. Deus garantiria aquela linhagem. Aquela palavra, em primeira instância, está falando do filho de Davi de linha direta, Salomão. Amém? Ou seja, quando Davi tivesse aquele filho chamado Salomão, Deus garantiria que aquele filho seria o rei sobre o povo de Israel. Isso é a história. Mas nós sabemos pelo Novo Testamento que aquela palavra que Deus deu a Davi não se referia só a Salomão, se referia ao filho de Davi que havia de vir, que era o próprio Filho de Deus.
Então o Espírito Santo, aquela história é verdadeira, real, aconteceu na vida daquelas pessoas, existe esse elemento humano, mas aquela história anunciava a vinda de Cristo. Quando Deus fala para Davi que garantiria o reino daquele filho de Davi, e o seu reino duraria para sempre, o Espírito Santo tem em mente Cristo, porque Cristo é o filho de Davi, que reina para todo sempre. Mas em primeira instância aquela história existe ali, em verdade, existe o elemento humano dela. A irmã entende? Existiu aquela história, existe um cumprimento imediato daquela história naquela época, e existiu um cumprimento, vamos dizer assim, completo dela em Cristo, quando Cristo veio. Então mesmo aquelas histórias que parece que estão preparando alguma coisa, o Espírito Santo deixou elas para nós como inspirada por Deus. Amém? E porque existe esse elemento humano, irmãos, nós precisamos ter muita atenção com a palavra. Nós não podemos ler a palavra de qualquer jeito, pensando assim, eu não preciso ler a palavra com cuidado, Deus vai me revelar, vai cair sobre mim, assim, por osmose, vamos dizer assim, vai cair do céu na minha cabeça e pronto. Porque existe esse elemento humano, nós precisamos nos dedicar à linguagem, à escrita, a que tipo de texto nós estamos tratando, se é uma história, se é uma profecia, se é uma poesia, se é uma parábola, se é uma figura de linguagem. Os irmãos entendem? Tudo isso fala de linguagem humana. Deus usou a nossa linguagem humana para se comunicar conosco. Amém? Amém. E porque, aí eu abro o texto de Daniel 10, 12, os irmãos podem anotar, mas eu só vou ler rapidamente, para nós avançar. Então me disse, não temas, Daniel. Preste atenção, irmãos, você vai encontrar esses dois elementos aqui. O divino, dando revelação, e o humano, da parte de Daniel. Olha só, desde o primeiro dia que aplicastes ao seu coração a compreender, está vendo? Daniel tomou o livro que falava do cativeiro de Israel, quanto tempo ia durar, e ele foi lá, e se debruçou sobre ele, e lia e relia, e quando ele aplicou o seu coração a compreender, e quando ele compreendeu da parte de Deus, aqui está o elemento divino. Amém? O elemento humano, ele aplicou o seu coração para compreender. E o que aconteceu quando ele fez isso? Deus o levou a se humilhar. E daí diz assim, e a humilhar-se perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Aqui os irmãos encontram esses dois elementos. Daniel está lendo Jeremias, que fala que o povo de Deus ia ficar 70 anos cativo, e diz assim, quando se completou os 70 anos, eu entendi pelos livros, ele está falando do profeta, ele estava lendo, o que ele estava fazendo? Ele estava se dedicando, e daí o que aconteceu? O Senhor revelou-se a ele. Existe o elemento humano e o elemento divino, nós vamos falar mais sobre isso, mas mais um texto para os irmãos guardarem, é 2 Timóteo 2,7, Paulo fala para Timóteo assim, ó, considera o que eu acabo de dizer. Paulo escreveu uma carta para Timóteo, enviou para ele, e essa carta se tornou escritura, divinamente inspirada por Deus, através da pena de Paulo e da pessoa de Paulo, sem anular Paulo, sem anular o seu estilo, sem anular a sua personalidade como escritor. E quando ele mandou essa carta para Timóteo, ele disse para Timóteo assim, ó,
considera o que está escrito, que eu te enviei. O que é para Timóteo fazer? E a próxima parte do verso diz assim: porque o Senhor te dará clareza sobre todas as coisas. Primeiro por que ele considera? Porque é linguagem. Se é linguagem, nós precisamos entender a linguagem. Às vezes, irmãos, a nossa dificuldade com a Bíblia não está com o que Deus está nos falando, está com o português. Às vezes a nossa dificuldade de compreender a Bíblia é a dificuldade de compreender o português. Então nós precisamos aprender a ler a palavra de Deus, com cuidado, considerar, ler com calma, com cautela. Amém? E isso tudo nós vamos aprender, não se preocupe. Nós vamos aprender como mexer com a palavra de Deus. Considera o que eu acabo de te dizer, porque o Senhor te dará compreensão de todas estas coisas. Amém? Então, por que você chama a Bíblia de Bíblia? Alguém sabe? Biblos é a palavra grega, significa livro. Amém? Da onde veio isso? Os primeiros chamados livros vieram dos egípcios. Eram escritos em rolos feitos de papiro. Papiro é uma planta. Os egípcios eram meio místicos com isso. Papiro, você vai ver uma planta bem comprida, assim, e fina. Aí eles vão lá, tirar a casca daquela planta, e a parte interior da planta tem um material que eles cortam em filetes, assim, e eles colocam na água e depois eles prensam, colocam um monte de tiras assim, outras assim, e prensam, aí vira o papel que eles escreviam. E começaram a escrever naqueles papiros, e aqueles escritos foram dados o nome de biblos, que significa livro. E depois de outros materiais também, feitos às vezes de pele de animais, se chamaram livros. Mas começaram a ser chamados livros por causa disso, por causa dessa planta e por causa desse nome egípcio. Amém? Aí no ano 400 depois de Cristo, Jerônimo chamou as Santas Escrituras de Biblioteca Divina. A Biblioteca Divina. E desde esse tempo, os escritores cristãos têm aplicado a palavra Bíblia a essa coleção de todos os livros divinamente inspirados. Nós vamos estudar bastante coisa sobre isso, como se formou os 66 que nós temos aqui, mas isso não é o nosso assunto agora. Amém? Vai chegar um dia que você vai saber até falar sobre uma coisa que assusta muita gente hoje, chama-se crítica textual. Aí você vai chegar para alguém que está atacando o texto original da Bíblia e vai saber responder. Mas isso é mentira. A palavra de Deus foi formada assim. Os manuscritos funcionam dessa forma. Amém? Mas nós já temos a firmeza de saber que foi Deus quem nos deu a palavra. Amém? E bem basicamente, irmãos, a Bíblia se divide em 2 testamentos. Muitos aqui sabem disso, né? Tiveram que frequentar a escola dominical, às vezes até obrigado. Né? Mas muitos não sabem, então nós precisamos dizer. E um testamento significa um documento deixado por um morto a respeito da sua propriedade.
Fica bem complicado, mas a tradição chama de testamento, mas você pode chamar de outro nome. Uma melhor palavra para você aplicar a Bíblia seria pacto, aliança. E se referia ao Antigo Testamento. Você sabe encontrar aí qual que é o Antigo Testamento e qual é o Novo? Bem, vamos lá, cada um acha aí a divisão na sua Bíblia. Tem que achar. Se você já acha rápido, espere por quem não acha. E uma palavra para quem é mais jovem aqui. A palavra de Deus precisa ser bem dividida por nós. Significa que a gente pega ela, a gente corta ela bem. Ó, a gente acha rápido. E não é no celular. É aqui. Porque quando te tomarem o celular, talvez você tenha aqui. Amém? Então tem que cortar ela bem aqui. É aqui, ó. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar e maneja bem a palavra da verdade. Então compre um exemplar da Bíblia, uma linguagem boa e aprenda a manejar bem. Qual a linguagem você está usando? Essa aqui é revista e atualizada. É, aquela lá que o Wesley levantou lá. A da Bruna eu acho que é uma linguagem de hoje, né? É. A linguagem de hoje, você vai ter uma dificuldade em reconhecer as palavras que estão de trás dela. Vamos dizer assim, a revista atualizada, a revista corrigida, elas mantêm a ordem das palavras do texto, que está atrás do nosso texto em português. Então, às vezes, você se depara com uma palavra em português, mas atrás está a palavra na língua que ela foi escrita, original. As nossas traduções mantêm a palavra por detrás dela. A palavra original, o manuscrito original por detrás do nosso texto aqui. A ordem das palavras são as mesmas. Isso, é bem similar, o mais possível que pode ser. A nossa tradução da Bíblia, que você tem em português na mão, de todas elas, a revista e atualizada e a revista corrigida, são duas traduções que, vamos dizer assim, imagine uma folha de papel atrás da outra. A folha do fundo está o texto que foi escrito no grego, no hebraico, e na frente está o seu texto em português. Quando você se depara com a palavra propiciação em português, lá atrás dessa palavra está a palavra em grego. As linguagens contemporâneas e a linguagem de hoje faz uma paráfrase do texto. Por isso, ele tenta explicar o texto mudando as palavras. Só que ele não é fiel a essa disposição das palavras no texto. Ele não é fiel a elas. Então, se você tem uma linguagem de hoje, compre uma outra Bíblia também. É barato. Se você achar que é caro, eu dou uma de presente para você. Porque uma Bíblia custa R$20. 13 no sebo. Tem por 13 no sebo. A Thaís está falando aqui. Mas eu não recomendo usar a linguagem de hoje, porque pode ver que a Bruna, eu li um texto, ela leu o mesmo, e só uma coisa, parece que outro assunto. O autor já está dando a explicação dele. Esses dias eu fui comprar uma Bíblia que disseram ali que era uma que passa até na rádio, você pode ter ouvido já. Eu acho que é do Eugene Peterson, a Bíblia em linguagem contemporânea. A Bíblia Mensagem é o nome. A Mensagem. Essa Bíblia, ela muda o texto todo. Ela faz a interpretação daquele camarada para o texto da Bíblia. Então, existem Bíblias que você pode comprar, por exemplo, a Reina e Valera em português.
Reina e Valera não é uma pessoa, são duas pessoas, Reina e Valera. Mas a Revista e Atualizada é uma boa Bíblia. Amém? Revista e Atualizada é uma boa Bíblia. E é bom que você tenha uma Bíblia em uma linguagem só para você decorar os versículos. Amém? Isso vai estar escrito lá na capa da sua Bíblia, que linguagem ela tem. Lá na capa vai estar escrito assim: a Revista Atualizada do Brasil, segunda edição, Revista e Corrigida. Amém? Voltando aqui, irmãos. A nossa Bíblia é dividida em 2 testamentos. Antigo Testamento. Anote, porque eu vou fazer perguntas. Amém? Vai ter prova. Vai ter perguntas. E essa aula já tem perguntas para a semana que vem. Eu vou tirar cópia do caderno da Amanda. Vão ser perguntas escritas, você vai responder no seu caderno para você mesmo. Mas se você precisar responder para você lembrar e aprender. Então, uma melhor palavra para falar ao invés de testamento seria pacto, aliança. Amém? Deus fez um contrato, uma aliança com a raça humana. Uma antiga aliança, Antigo Testamento. Uma nova aliança, o Novo Testamento. O Novo Testamento, ele é descrito como nova aliança. O que é o Novo Testamento? Uma nova aliança. Esta nova aliança foi feita pelo precioso sangue de Cristo. Quando você encontra aquela ceia que o Senhor está comendo com seus discípulos, ele pega o cálice, o pão e diz: este é o sangue da aliança. Amém? E por meio do qual esse sangue o pecador é remido e chega-se a Deus e aprende a andar com obediência e santidade. Já no Antigo Testamento ou no Antigo Pacto, na Antiga Aliança, Deus prometeu que haveria uma nova. Não foi novidade. Se você quiser anotar o texto, está lá em Jeremias 31 a 34. Esse texto se repete depois em Hebreus 8, 6 a 13. Está anotando aí, irmão? Tu vai dançar na prova, hein? Está decorando. Já se tem uns... Jeremias 31 a 34. Hebreus 8, 6 a 13. Também está lá em Hebreus 10, 16 e 18. 16 a 18. Por que chama Bíblia? Porque é uma biblioteca. Amém? São 66 livros em um só. Quantos livros são, irmãos? 66 livros em um livro só. Ela é dividida em quantas partes? Antigo e... Anote aí, no Antigo Testamento você tem 39 livros. E no Novo Testamento você tem 27. Uma pergunta aos irmãos: vocês todos sabem eles de cor? Já é a sua tarefa. Tem uma música. Sabe por que você precisa saber eles de cor? Para você manusear bem rápido.
Você vai pensar assim, onde é que está Oséias? Daí, Oséias, vai bem rápido lá. Você sabe eles de cor? Não é difícil decorar. É só ter calma, paciência e perseverança. Aí você consegue decorar. Irmãos, nós podemos dividir o Antigo Testamento de maneiras diferentes, mas eu vou dar para os irmãos a maneira tradicional que a gente vê nos nossos dias, que é dividir o Novo Testamento em 5 partes. O Velho Testamento, perdão. 5 partes. A lei, primeira parte. Qual é a lei? A lei são 5 primeiros livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Depois vem os livros históricos. Os livros históricos são Josué, Juízes, Ruth, 1ª e 2ª Samuel, 1ª e 2ª Reis, 1ª e 2ª Crônicas. Josué, Juízes, Ruth, 1ª e 2ª Samuel, 1ª e 2ª Reis, 1ª e 2ª Crônicas. 1ª e 2ª só tem na nossa Bíblia, porque 1ª e 2ª Samuel são um livro só. Só que como era um livro muito longo, foi dividido no meio. 1ª e 2ª Reis é o livro dos reis, um livro só. Crônicas também era um livro só. Depois veio os livros poéticos. Essa é a terceira parte. Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares de Salomão. Cantares de Salomão. Vocês precisam saber isso. Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cântico dos Cânticos ou Cantares de Salomão. Depois vem os livros. Tu abriu agora. Os profetas maiores. Não é que eles eram muito grandes homens. Significam que suas profecias são maiores. Amém? É Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, de Isaías a Daniel. Só deixa eu conferir aqui. Se passar errado não vale na nota baixa, né, irmão?
Passa errado e depois quer dar nota baixa, aí não vale. Ezequiel e Daniel, né? Isso, profetas maiores de Isaías a Daniel. E profetas menores de Oséias a Malaquias. Agora vocês podem fazer uma tabelinha, irmãos. Vocês vão ver que tem de Oséias a Malaquias. É Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonia, Ageu, Zacarias e Malaquias. Vocês vão ver que existe 3 grupos que tem 5. A lei tem 5. Os livros poéticos têm 5. E os profetas maiores são 5. Então vai ficar fácil de vocês decorar. E daí os históricos e os profetas menores são 12 cada. Vai ficar bem fácil para vocês decorarem. São 12 históricos e 12 profetas menores. E o resto é 5. O Pentateuco é 5. A lei, né? A poesia também é 5. Os profetas maiores também são 5. Os livros históricos são 12. Os livros históricos são 12. E os profetas menores são 12. Então vai ficar fácil para decorar. Os históricos são 12, porque Samuel são 2 livros. 1º e 2º Samuel. Reis são 2 livros, 1º e 2º Reis. No original é um livro só, para nós são 2 livros. Crônicas são 2 livros. 1º e 2º Crônicas. Então tu conta Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias, Esther. 12. E daí os profetas menores: Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonia, Ageu, Zacarias e Malaquias. 12. Então você bota uma coluna com 5, uma coluna com 5, uma coluna com 5 e 2 com 12. Aí você vai conseguir guardar bem. Pode até fazer no papel, né? Amém? Posso ir um passinho para frente, irmãos? Aí nós temos uma questão importante que vocês todos devem saber. Jesus não dividia a Bíblia no Antigo Testamento assim. E esse fato por si só é muito importante para nós. Nós vamos dividir assim porque no nosso mundo contemporâneo é dividido assim, mas nós vamos precisar saber as 2 divisões do Antigo Testamento. Como Jesus dividia o Antigo Testamento e como é dividido hoje. Amém? Alguém pode abrir para nós em Lucas 24, 44. Lucas 24, 44, pode ver agora. Alto. A seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava que cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Essa é a divisão de Jesus do Antigo Testamento. A lei de Moisés, os profetas e os salmos.
Essa é a divisão de Jesus do Antigo Testamento. Por que isso é relevante? Porque Jesus chama os livros que nós chamamos de históricos, Jesus chama de profetas. Então você não vai estar lendo historinha lá. Existe um elemento que você tem que encontrar lá. Aqueles livros, ainda que contem a história dos reis, a história, vamos começar com Josué, que conte a história de como o povo entrou em Canaã e conquistou aquelas terras, que conte a história da monarquia em Samuel, em Reis. Aquelas histórias foram selecionadas pelos profetas. Foi Natã que selecionou aquelas histórias, foi Gade o vidente, foram profetas que selecionaram aquelas histórias, impelidos pelo Espírito Santo. E Jesus chama aqueles livros dos profetas. Só que daí nós vamos entender que profetas são aqueles. Para Jesus, aqueles são os profetas primeiros. Onde você tem anotado livros históricos, para Jesus se chama os profetas primeiros. E depois de Isaías a Malaquias, os profetas posteriores. A lei é a mesma coisa, a lei são os 5 primeiros, para Jesus também. Mas na divisão de Jesus só tem lei, profetas e salmos. Era assim que era dividido por um judeu, o Antigo Testamento. Os primeiros é da onde? A lei é os primeiros 5 livros. Tá. Os profetas posteriores os profetas primeiros, Josué, Crônicas. E os salmos, é interessante anotar aí, irmãos, uma coisa. Os salmos têm uma divisão um pouco mais complicadinha. Ele vai pegar alguns livros que você chama de históricos também. Os salmos são divididos em poéticos, seria Salmos, Provérbios e Jó. Ainda no livro Salmos, vai ter uma parte chamada 5 rolos. Nessa parte tem Cântico dos Cânticos, Rute, Lamentações, Eclesiastes e Esther. Cântico dos Cânticos, Rute, Lamentações, Eclesiastes e Esther. E uma nota importante que esses rolos eram lidos nas festas hebraicas. Por exemplo, Cântico dos Cânticos era lido na Páscoa, na festa da Páscoa dos judeus. Esther era lido na festa do Purim. A festa do Purim é uma festa que Mardoqueu instituiu, e Purim significa lançar sortes. Quando Amã intentou contra o povo de Deus para matar todos os israelitas, Deus os livrou da mão dele, e ele mesmo morreu na forca que ele tinha colocado para Mardoqueu morrer. Daquele dia em diante se instituiu em todo Israel uma festa chamada do Purim. Deu este nome à festa por causa dessa ocasião. E nessa festa se lia exatamente esse livro que contava essa história, o livro de Esther.
na festa da destruição do templo de Jerusalém, no aniversário dessa destruição, eram lidos o livro de Lamentações de Jeremias, que é um livro que fala exatamente disso. É Jeremias se lamentando. Não tem nome essa festa, é o aniversário da destruição de Jerusalém pelo rei da Babilônia. Todo ano eles liam este livro nessa ocasião. Eu pulei alguma coisa, irmãos. Pulei, desculpe. Eu pulei. Ruth era lida no Pentecostes. E Eclesiastes era lida na festa dos tabernáculos. E dentro dos salmos havia Daniel, Esdras e Neemias. Era um livro só. Esdras e Neemias, no caso. Essa é uma divisão um pouco mais difícil, talvez depois eu mande uma imagem para os irmãos para facilitar. Amém? Amém. E entrando no Novo Testamento, então, nós vamos dividir o Novo Testamento em 3 partes. Históricos. Quais são os históricos? Os 5 primeiros. Mateus, Marcos, Lucas, João e Atos. São livros que contam uma história. Aí, a segunda parte são os doutrinais. Por exemplo, as 13 cartas paulinas de Romanos até 2 Timóteo. E Hebreus, que muitos dizem que escreveu Paulo, mas doutrinais. É que separo porque muitas colocam que Paulo escreveu 14 epístolas, mas em Hebreus não tem evidências que Paulo foi quem escreveu. Ainda que muitos irmãos digam que foi Paulo, só que quando você estuda um pouco mais a fundo, você vê que é um pouco diferente do estilo de Paulo. Até o grego de Hebreus é diferente do grego das outras cartas do Novo Testamento. É o grego de um erudito, o grego de Hebreus. Um grego clássico. E, terceiro lugar, profético, que é o livro de Apocalipse. Então, o Novo Testamento está mais fácil, né? Porque está bem na disposição que nós temos na nossa Bíblia. Os 5 primeiros históricos, os próximos 14 são os doutrinais. Perdão, irmãos, entre os doutrinais existem uma terceira parte. Vou repetir para os irmãos. 5 primeiros são livros históricos, de Mateus a Atos. Depois nós temos os doutrinais. Os doutrinais são divididos em 3 partes. Daí você pode botar A, B e C. Todos são doutrinais. Os 13 primeiros são as cartas paulinas. Depois, o B é o livro de Hebreus, que não tem um autor definido. Nem por evidência interna, nem por evidência externa. Daí o C, dentro dos doutrinais, o C é as epístolas católicas, ou as epístolas gerais, ou também as epístolas chamadas universais, porque católico significa isso. Que são as epístolas dos apóstolos, dos primeiros, Tiago, 1ª e 2ª de Pedro, as 3 epístolas de João,
e Judas. Então, de Tiago a Judas são as epístolas católicas. Dentro dessa divisão existe um monte de divisões, amém? Mas essa é a divisão geral. Dentro das cartas paulinas vão ter suas divisões. Depois nós vamos ver quando nós entrarmos mais. Mas a primeira coisa que nós precisamos saber é que o Novo Testamento é dividido em 3 partes: históricos, doutrinais e proféticos. Os doutrinais também são divididos em 3 partes: as cartas de Paulo, Hebreus e as epístolas gerais. Pergunta para a prova. Anote aí. A Bíblia tem de 35 a 40 autores diferentes. Vou facilitar para vocês que ainda nós não vamos entrar em quais são. Amém? Mas nós vamos entrar em quais são. Porque nós estamos fazendo uma introdução geral. Quando nós entrarmos numa introdução especial da Bíblia, nós vamos ver cada livro e a sua bibliologia. Amém? De 35 a 40 escritores. Uma informação muito importante, eu vou dar um exemplo para os irmãos, é que quando a Bíblia foi escrita, não havia capítulos nem versículos. Isso é uma aula muito importante para você que gosta de ler um capítulo por dia. Você pode perder a história no meio do caminho. E eu vou dar um exemplo para vocês. Vocês podem abrir lá em Atos capítulo 16. Perdão, Mateus capítulo 16. A Bíblia não tinha, quando foi escrita, nem capítulos, nem versículos. A Bíblia tem dentro dela, anote esse nome também, perícopes. Perícopes. Uma perícope, uma perícopa, é uma unidade completa. Ou seja, uma história completa. Uma parábola é uma perícope. É uma unidade completa. Você tem que ler a unidade completa. Se você parar no capítulo para ler o próximo no outro dia, você não vai entender o próximo, porque provavelmente ele está ligado ao anterior. Então você tem que, pelo trabalhar lendo a Bíblia, você vai encontrar as partes completas. Aí depois, quando nós tiver uma introdução especial à Bíblia, nós vamos mostrar os esboços dos livros. Aí você vai ver as unidades completas. Esse livro é dividido em tantas partes, esse livro, o tema é tal, o assunto aqui é tal, o assunto tal vai do capítulo 1, verso 1 ao capítulo 3, verso 17. O 18 já é outra parte. Os irmãos estão entendendo? Mas eu vou dar só um exemplo para nós aqui. Quando nós chegamos no capítulo 16 de Mateus, no verso 28, depois que Jesus diz que cada um deve levar a sua cruz e segui-lo, aquele que amar a sua vida, perder-la, aquele que perder a vida por amor de mim, achará. Aí você chega lá no final do capítulo, versículo 28. Aí você se depara com esse versículo. Em verdade vos digo, que alguns há dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Aí você para aqui. Daí você vai ler o 17 no outro dia. Não é assim que muitos fazem, irmãos? Às vezes você faz assim. 3 dias depois, Jesus... 6. Aliás, em verdade vos digo, alguns há aqui que de maneira nenhuma, aí você vai entrar numa confusão danada. Por quê? Mas então alguém vai ficar vivo até Jesus voltar? Eu conheci uma pessoa, um irmão, e era um pastor, que ele me veio uma aula dessa, e ele afirmava para mim que tinha conhecido uma pessoa essa pessoa afirmava que era dessa época de Jesus. E não tinha morrido. Era tipo
O Highlander. Vocês sabem quem é o Highlander? Aquele filme que o cara é imortal e só morre se cortar a cabeça dele. É tipo esse cara que leu errado esse versículo. Tá falando da ressurreição, Não, mas tá, aqui, ó, presta atenção. Quando nós seguimos na perícope, ela avança no capítulo 17. Aí, olha só como é que começa o capítulo 17, verso 1. 6 dias depois do quê? 6 dias depois que Jesus disse que haveria alguns que se encontram ali que não passariam pela morte, até que vejam o Filho do Homem vir no seu reino. 6 dias depois, o que aconteceu? Ele tomou consigo 3 dos discípulos que tiveram uma visão da glória dele em cima do monte da transfiguração, ou seja, em outras palavras, eles viram um pré-anúncio de como será quando Cristo vir na glória no seu reino. Fala que Jesus foi transladado diante deles e as suas vestes eram como alva lã, que nenhum lavandeiro, ou seja, aquela divindade de Jesus resplandeceu para aqueles 3 discípulos em cima daquele monte. Em outras palavras, eles não passaram pela morte antes de verem esta cena. Quando você lê a perícope completa, você vai ver que está acontecendo ali exatamente o que Jesus disse no capítulo anterior, no verso 28. Em verdade vos digo que entre vós alguns, porque era Pedro, que eram os alguns, Pedro, Tiago e João, que não passariam pela morte antes de ver o Filho do Homem. É aquela visão que ele tem, que é tão assombrosa para ele, que lá na epístola dele, ele diz, nós vimos a sua glória. Ou seja, eu lembro daquele dia que eu estava no Monte da Transfiguração, e eu vi a glória dele, a mesma glória que ele vai aparecer um dia no seu reino. Eles tiveram uma visão de Cristo glorificado, naquele dia. Por isso que está escrito aqui, 6 dias depois. Aí você tem que perguntar, depois do quê? Depois que Jesus disse para eles que alguns estavam ali, e dentre aqueles, uns não passariam pela morte, até que vissem o Filho do Homem no seu reino. E depois eles veem essa visão. Então a perícope não acabou ali. Vou anotar para os irmãos, ó. Estevão Langton, arcebispo de Cantuária, na Inglaterra, foi quem dividiu a Bíblia em capítulos em 1220, ou seja, 13 séculos depois. Esse homem, não dividiu em versículos, ele só dividiu em capítulos. Depois veio outra pessoa, outro irmão, e isso é uma bênção para nós, irmãos, amém? Se eu disser para vocês, abrem Esther 3,17, aqui, número grande, número pequeno, já achei, não é? Para nós é uma bênção, só que para nós temos que cuidar só com esse caso de parar no meio de uma história. Para nós que somos preguiçosos, né? Parar no meio de uma história, não podemos parar no meio de uma história. Quando os pais da igreja citavam o Novo Testamento, você não vai encontrar eles citando capítulo e versículo, porque não existia. Eles diziam assim, Paulo disse na sua epístola aos Coríntios, e citava uma parte de Coríntios que os irmãos tinham que saber onde é que estava dentro da carta aos Coríntios, sem versículo, sem capítulo. Eles tinham que saber. 1220, Estevão Langton com G mudo. Ele era Langton, arcebispo de Cantuária. Estevão Langton, arcebispo de Cantuária. Foi 1220 depois de Cristo. Foi bastante tempo depois. De Cantuária, ou Canterburgo, na Inglaterra.
Irmãos, os versos vieram depois. Foram colocados por Robert Stephanus em 1551. Nossa, demorou. Os versos vieram 320 anos depois, 330 anos depois. 1551. Roberto Stephanus. Agora, antes de terminar, vamos para as línguas que a Bíblia foi escrita. O Antigo Testamento foi escrito em hebraico. O Antigo Testamento foi escrito em hebraico. O nome do que colocou os versículos foi Roberto Stephanus de Paris, em 1551. Stephanus com S mudo. 51. O Antigo Testamento foi escrito em hebraico. Ó, não é difícil de lembrar. O Antigo Testamento foi escrito em hebraico. Com exceção de algumas partes que eu vou citar agora. Esdras 4. Esdras 4:18 a 6:12. Próxima parte é Esdras 7:12 a 26. Outro livro que tem uma parte que foi escrita também em outra língua. Daniel 2:4, capítulo 2, verso 4, até Daniel, capítulo 7, verso 28, ó. Vários capítulos. Em aramaico estas. Ainda em aramaico, Jeremias 10:11 e Gênesis 31:47. 10:11 O Novo Testamento foi escrito em grego. O Novo Testamento 31:47. O Novo Testamento foi escrito em grego. Um detalhe importante, escreva assim: o Novo Testamento foi escrito em grego koine, K-O-I-N-E, grego koine, K-O-I-N-E. Grego koine não é o grego dos eruditos, não é o grego dos sábios, é o grego da população comum. O Novo Testamento foi escrito numa linguagem comum. Foi escrito num idioma. Sim. Foi escrito num idioma que todos usavam em suas relações diárias. E todos podiam compreender. E isso é importante porque no tempo que o Novo Testamento está sendo escrito, a língua do império que era dominante sobre tudo era latim, mas o grego era tão forte que os romanos não conseguiram colocar sobre ele o latim. A maioria do mundo falava e fala grego. E os irmãos que conhecem a história sabem que desde que Alexandre o Grande começou a conquistar o mundo, antes já seu pai, começaram a dominar todo o mundo, e isso aconteceu. E o mundo foi tomado pela língua grega. A maioria do mundo era de fala grega.
Existe o detalhe que, por exemplo, o livro de Lucas e Atos, que são os escritos de Lucas, é um grego mais polido, mais erudito, Mas continua sendo koiné? mas não chega a ser clássico. O livro de Lucas e Atos era um livro só também, né? Não, Não? são 2 tratados. Foram destinados para a mesma pessoa, mas não são um livro só. Tá, eles não são clássicos. Grego Ele já é também, mais polido, porque Lucas era um homem. Mas continua sendo koiné. O de Hebreus o grego mais, vamos dizer assim, mais polido que tem. Eu acho que era mais. Quem escreveu Hebreus era. Se você ouvir algum judeu falando para você que isso é mentira, os apóstolos falavam hebraico e todo o Novo Testamento foi escrito em hebraico, preste atenção numa coisa que eu vou chamar a atenção de vocês. Os evangelhos, tirando o evangelho de Mateus, não foram destinados para nenhum judeu, eram para outros povos. É a mesma coisa que eu mandar uma carta para o Brasil e escrever ela em hebraico. É mais ou menos o que esses judeus estão falando para as pessoas hoje, para enredar elas e levar elas para um negócio chamado judaísmo, que é uma erudição falsa. Eles dizem, não, a língua original é o hebraico, até no Novo. É mentira, irmãos. Sabe por que é mentira? Você pega, por exemplo, uma igreja da Ásia Menor. É uma igreja longe de Jerusalém. E o mundo todo é de fala grega. E Paulo ia escrever para Éfeso, por exemplo, que é a principal cidade da Ásia Menor, e ia escrever em hebraico. É subestimar a nossa inteligência, amém, irmãos? Preste atenção para você não ser enganado por isso. Porque eles simplesmente dizem assim, não, Paulo escreveu em hebraico, Paulo era um rabino. Não, Paulo escreveu em grego, porque ele está destinando aquela carta para alguém de fala grega. Amém? Aliás, Paulo tinha alguém que escrevia por ele. Ele ditava e um amanuense escrevia. Muitas vezes no final da sua epístola ele pegava a pena da mão do camarada e escrevia. Mas normalmente ele ditava e alguém escrevia. Era assim que funcionava escrever uma carta. Existiam escribas profissionais. Então a pessoa queria mandar uma carta, ela ditava a carta e o escriba marcava tudo, escrevia, trazia a pessoa, lia para a pessoa e depois a carta era enviada. Amém? Vamos mostrar isso na prática. Romanos 16, 22, você tem a saudação da caneta que escreveu Romanos. Quem escreveu Romanos foi Paulo, mas a caneta de quem escreveu Romanos está aí. Eu, Tércio, que escrevi esta epístola, vos saúdo no Senhor. Romanos 16, 22. Quem foi que escreveu a epístola aos Romanos? Quem foi que a caneta? Tércio. Quem foi que mandou a carta aos Romanos? Quem foi o autor da carta? Paulo. Quem foi o escriba? Tércio. 22. Eu, Tércio, que escrevi esta epístola, vos saúdo no Senhor. Não pense que foi Tércio que escreveu as ideias da epístola. Não pense que foi Tércio o autor da epístola. O autor é Paulo. A caneta é de Tércio. É isso que a Bíblia quer dizer. Lá em Gálatas também, quando Paulo toma a caneta do escritor e vai falar, vai mandar uma saudação para os irmãos. No verso 11 do capítulo 6, ele fala assim, ó, vede com que grandes letras vos escrevi de próprio punho. É como se tivesse alguém escrevendo aos Gálatas, provavelmente era Silas, o amanuense dele escrevendo Gálatas,
Gálatas 6:11 diz assim. Aí quando ele chega lá no verso 11, é como se ele pegasse a caneta de Silas. Me dá a caneta aqui, Silas. Escrevesse: vede com que grandes letras vos escrevi de próprio punho. Ele pega essa parte, como se ele dissesse, ó, vou deixar marcado aqui que sou eu mesmo, para ninguém ter dúvida que sou eu que estou escrevendo isso aqui. Me dá a caneta aqui, Silas. Aí, porque ele tinha um problema, possivelmente um problema nos olhos, ele escreveu em letras grandes. Aqui muitos eruditos usam para dizer que o problema que ele tinha era nos olhos. E porque nessa carta ele fala que eles receberam Paulo como um anjo, como ao próprio Senhor, e se pudesse arrancaria os próprios olhos e dariam para ele. Nessa mesma carta aos Gálatas. Amém, irmãos?